deputado federal Eli Borges imaginou que a Câmara dos Deputados fosse igual à Câmara de Vereadores de Palmas ou à Assembleia Legislativa do Estado, onde ele atuou, e que seu pensamento anacrônico só surtia efeito perante os religiosos de sua igreja, e a sociedade em geral não reagia. Mesmo o pensamento de Eli, por sinal, tem outro federal que está aí na Câmara dos Deputados, eleito no Tocantins, que é o deputado Filipinho. O mesmo pensamento, né? O Eli Borges, em função de sua entrevista na Folha de São Paulo deste domingo, reverberada por todo o país, pode agora ser inquirido ali na Comissão de Ética da Câmara, porque, afinal, um deputado que desafia o Supremo Tribunal Federal, reafirma a defesa dos movimentos pró-golpe, já condenados pelo Supremo, porque condenado pela Constituição da República e pelos Códigos Penal e pela Lei de Segurança Nacional, o deputado Eli Borges, apesar disso, defendeu aquela turma que ficava ali em frente aos quartéis, proclamando a intervenção do Exército no resultado das eleições, não é? Então, o Eli Borges continua pregando golpe nas instituições, continua defendendo o golpe, pelo qual o Supremo já mandou uma cambada aí para o Chilindró, porque contraria o Estado democrático e de direito, não é verdade? O Eli mente, como diz o jornalista da Folha de São Paulo, Reinaldo Azevedo, ontem, no domingo, ele mente ao dizer que a Constituição permite autoriza o Exército a fazer intervenção. Não autoriza coisa nenhuma. A Constituição autoriza o Exército a garantir os poderes, ou seja, e não intervir nos poderes. Então, é uma mentira deslavada que só tem reverberação no meio de uma seita, né? E dos ignorantes, evidentemente, né? Eli Borges não é ignorante, né? Agora, Eli Borges chegou, inclusive, a defender a contrariedade, ou seja, defender a extinção da legislação brasileira que permite o aborto em casos de crime, em casos de estupro, naqueles casos previstos na lei. Então ele defendeu, inclusive, que piada, né, de mau gosto, né? Defendeu que, se continuar assim, o nascituro, né, aquele filho do estuprador, deveria, lá na barriga da mulher, ser consultado, né, se tem que ser abortado ou não. Então, é uma entrevista deprimente, um pensamento, aliás, que já se tinha conhecimento de Eli Borges, só que ele não reverberava aqui no Estado, né, porque por causa da dimensão do Estado, por causa das reações, das relações afetivas, na verdade, da proximidade, mas que no meu blog sempre coloquei, é um pensamento anacrônico, um pensamento retrógrado, um pensamento que defende a ditadura no Brasil, é um pensamento muito que deve ser, evidentemente, condenado, não é verdade? No Brasil, a Constituição, ela permite a liberdade de cultos religiosos, não é verdade? E não essa idiosincrasia de uma religião só querer mandar em todo mundo, até porque o Brasil, nas urnas de 2022, declarou-se frontalmente contra a ditadura de Jair Bolsonaro. O estado do Tocantins também, a maioria dos eleitores do estado do Tocantins votou contra esse projeto de Bolsonaro, que Eli Borges ainda hoje defende, conforme essa entrevista de ontem da Folha de São Paulo. Então, ele agora provavelmente deve se prestar esclarecimentos da Comissão de Ética da Câmara, que certamente será convocado, porque essa entrevista dele de ontem da Folha, além de exprimir o pensamento dele, pessoal, Eli Borges, é um pensamento muito grave para as instituições brasileiras, e se é grave para as instituições brasileiras, é grave para o Estado do Tocantins, não é verdade? Então, a gente tem que responder por isso, tem que adequar o seu pensamento político pelo qual ele é pago, né? Ele vive disso há mais de 10 anos, que 10 anos, há mais de 15 anos Eli Borges, desde o começo de Palmas, Eli Borges só vive de política. Então, ele tem que adequar esse pensamento dele à democracia, que tem garantido esse emprego dele aí desde o começo de Palmas, ou seja, lá ele vai para mais de 30 anos. O Brasil, o Tocantins do Brasil, tem o dever de refutar essas declarações de Eli Borges, que em absoluto não representa o pensamento da população do estado do Tocantins e do país.